Bom, gente, continuando então, assim como na semana passada, a falar sobre verbos, certo? Na semana passada a gente falou de umas coisas bem básicas ali, da questão de regularidade, né? Então a gente já tocou naquela questão da conjugação, tá claro? Então a gente continua falando sobre verbo, tá certo? Parece a marca da Supreme, não é? Acho que é Supreme, não é? Aquela marca que é assim, uma tarja vermelha. Mas enfim, a gente vai continuar falando dessa questão de alguns conceitos que são importantes que a gente tenha, tá certo? É importante que a gente tenha esses conceitos muito claros, por quê? Porque os enunciados dos exercícios não vão explicar esses conceitos, eles já só vão dar o conceito e pressupõe que a gente conheça, tá certo? E aí o exercício vai pedir para a gente trabalhar com aquele conceito de alguma maneira. Então nós falamos até agora de verbos regulares, verbos irregulares e verbos esdrúxulos, tá certo? Aí a gente vem para um terceiro conceito aqui, que é o conceito de verbos defectivos. O que é isso? Vamos colocar a seguinte definição: são verbos com a conjugação incompleta. Como assim, professor? O que é conjugar o verbo? É colocar em todas as formas que ele tem, não é? Então, colocar no presente, no passado, no futuro, na primeira, na segunda, na terceira pessoa, no singular, no plural, basicamente é fazer aquela tabela imensa que a gente conhece de conjugação verbal, né? Por exemplo, se eu pego lá o verbo fazer, certo? Eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos. Vou pensar no passado. Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Vou pensar no futuro. Eu farei, tu farás, ele fará. Certo? O verbo fazer, se a gente olhar a tabela inteira dele, é um verbo que tem a conjugação completa. Agora vamos pensar, por exemplo, no verbo abolir. O que acontece com o verbo abolir? Vamos pensar no presente. Eu já travou, né? Aí você pensa, eu abolo, eu abolo, eu abulo, eu abelha? Não, nada disso, né? Este é um verbo que não tem a primeira pessoa no presente, né? Você falou, e aí, professor, como é que faz então? Quando a princesa Isabel estava lá escrevendo a Lei Áurea, como é que ela falou? Ela falou, eu abolo a escravidão? Não, não existe, né? Então você tem que criar uma outra forma, você tem que achar uma outra possibilidade de falar isso daí, eu estou abolindo, ou eu decreto a abolição, percebem? Um outro verbo que é um problema, o verbo falir. Mesma coisa, né? Vamos pensar. Eu, presente, eu falo, eu falho, eu fela, nada disso, né? Tudo isso daqui não existe. Então, como é que você fala? Eu estou falindo, eu estou indo à falência. Percebam que o problema dos verbos defectivos, que são esses verbos que têm buracos, têm lacunas na conjugação, é sempre no presente, tá certo? Por quê? Porque eles têm passado, né? Eu aboli, eu fali, né? Eles têm futuro, eu abolirei, se eu abolisse. Então, o problema é sempre no presente. Professor, como que eu vou saber se um verbo é defectivo? Geralmente são esses verbos que causam alguma estranheza, né? Então você pensa, né? Eu abolo, você fica pensando. Mas no geral não dá para saber. No geral você tem que ir ao dicionário para descobrir que realmente ele tem lá buracos na lacuna, tá certo? Existem alguns verbos, por exemplo, o verbo tossir. E perceba uma outra coisa, a maioria é verbos terminados em ir, né? Por quê? Porque é a conjugação mais estranha para a gente. Então, o verbo tossir, como é que é? Eu no presente, eu tosso, eu tusso. Olha que interessante, ele é um verbo defectivo, só que a gente começou a usar essa forma, eu tusso. Todos os dias, quando eu acordo, eu tusso bastante. Na verdade, essa forma, do ponto de vista gramatical, ela não existe. Mas a gente começou a usar e beleza, né? A gente está usando sem problema nenhum, como se não tivesse amanhã.
tá certo? Então tem esses probleminhas aí que geralmente podem aparecer para a gente em vestibular, tá bom? Um outro conceito mais importante do que o de verbo defectivo é o conceito de verbos abundantes. O que é o verbo abundante? Olha bem, são aqueles que apresentam mais de uma forma em determinado ponto da conjugação. Então é o contrário dos verbos defectivos. Os verbos defectivos são aqueles em que falta uma forma da conjugação, não é? No verbo abundante são verbos em que existe mais de uma forma de conjugar e as duas estão certas, só que aí a gente tem que tomar um cuidado. Esse lugar em que há mais de uma forma é sempre o mesmo. Qual que é esse lugar? É o tal do particípio. O que é o particípio? A gente vai detalhar mais. O particípio é aquela forma verbal assim. Do verbo escrever. Do verbo escrever é escrito. Não é? Apesar de ter muita gente aí falando escrevido. Eu tinha escrevido, não, eu tinha escrito. Isso é o particípio. Não é? Do verbo cantar. É cantado. Eu tinha cantado, tá certo? Isso é o particípio. Perceba que o verbo escrever e o verbo cantar não são abundantes, tá certo? Eles têm apenas uma forma de particípio, escrito e cantado, beleza? Como que o particípio geralmente termina? Geralmente ele termina em ado, aado, pegar a referência, ou em ido, certo? Isso vale para os verbos regulares. O verbo escrever, olha bem, é escrito. De onde que a gente tirou essa forma incorreta? Escrevido. Essa forma não existe, hein? A gente conjugou o verbo escrever como se ele fosse regular. E aí, lembram-se que a gente falou na aula interativa? Essa é uma das principais armadilhas em que a gente cai, que é conjugar um verbo irregular como se fosse irregular, tá certo? Não é só criança que faz isso. Lembra daqueles exemplos que a gente falou do eu sabo e eu fazer? Criança faz isso por quê? Porque está caindo nessa armadilha, né? Nós fazemos isso o tempo todo. Esse é o principal erro nosso em relação a verbos, que é conjugar como regular um verbo que é irregular, tá certo? Vou até marcar aqui, ó. Vou marcar aqui no cantinho 2 verbos que a gente tem que tomar um cuidado. O verbo trazer e verbo chegar. Deixa ele guardadinho aqui, a gente fala no final. Qual que é o ponto? Vamos pensar comigo. Como que é o particípio do verbo acender? De acender a luz. De acender, não de acender ao Senhor, não. De acender a luz. Tem 2 particípios. Existe acendido e existe aceso. Aí você fala, professor, tanto faz usar um ou outro? Não. A gente vai ver que existe uma regra para um, uma regra para outro. Aí que está o nosso problema. Isso tem cara de prova, hein? Isso tem cara de questão 2B da prova. Por exemplo, outro verbo. Verbo imprimir. Esse é um bem conhecido, hein? Muita gente vem tirar dúvida comigo do verbo imprimir. Tem 2 particípios, né? Imprimido e impresso. Certo? Outro caso, verbo pagar. To pay something. Tem pagado, pagado e tem pago, né? Ixi, tem um monte, gente. Verbo secar. Tem 2 particípios, secado e seco, né? Verbo expulsar. O que acontece com o verbo expulsar? Também é um verbo abundante, tem mais de um particípio. Tem expulsado e expulso, certo? O que eu quero que vocês notem aqui é o seguinte: todos esses verbos que têm 2 particípios, que a gente chama de verbos abundantes, percebam que eles têm 2 particípios, mas não é 2 particípios quaisquer. Não, sempre tem um particípio regular e um particípio irregular, né? Olha bem, o que é o particípio regular? É esse que termina em ado ou ido. Ado, aado
ou ido. Então, ó, acendido, imprimido, pagado, secado, expulsado, né? E o outro que é irregular, e aí é imprevisível, né? Cada um faz de um jeito, ó, aceso, impresso, pago, seco, expulso, cada um faz com a sua regra, né? Qual que é a regra para o uso de verbos abundantes? Muito importante, isso tem cara de questão 2B da prova. É o seguinte, o particípio regular, ou seja, esse que termina em ado ou ido, eu sempre vou usar se... Opa, peraí que não está escrevendo aqui. Só um minutinho. Eu sempre vou usar se o verbo auxiliar... O que é o verbo auxiliar? Opa, peraí. Pronto, voltou. Deu uma travadinha aqui. O que é o verbo auxiliar? É o verbo que vem antes. Um particípio nunca aparece sozinho. O particípio sempre aparece junto com outro verbo. Então, se o verbo auxiliar for o verbo ter ou o verbo haver, aí eu uso o particípio regular. Obviamente, para os verbos que têm dois particípios, né? Se o verbo auxiliar, o verbo que vem antes, for o verbo ser ou o verbo estar, aí eu uso o particípio irregular. Vamos entender o que isso quer dizer. Então eu falo assim, eu já tinha imprimido o documento. Olha bem, por que eu falei imprimido? Porque eu usei tinha, verbo ter. Eu tinha imprimido o documento. Ou o documento já está, olha bem, verbo estar, impresso. Tranquilo? Ou, por exemplo, eu falo assim, ele havia expulsado o aluno da sala. Estava zoando e tal. O professor havia expulsado o aluno da sala. Ou o aluno foi é verbo ser, né? Foi expulso da sala. E por aí vai, né? Então eu falo assim, eu havia secado o chão. Ou o chão já está seco. Tá claro para todos? Então essa é a regra. Eu tinha acendido a luz já está acesa. Beleza? Essa é a regrinha para verbos abundantes. Isso tem cara de prova, isso é importantíssimo para a gente, tá bom? Bom, já que a gente já citou o particípio, né? Então, a verbo abundante é aquele que tem dois particípios, tá? Eu tinha chamado a atenção de dois verbos que eu acho que vale muito a pena a gente tomar cuidado. Um é o verbo trazer e o outro é o verbo chegar. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim, eu já tinha... Desculpa, rotei. Eu já tinha chego em casa quando ele me ligou, né? Não, né? Eu já tinha chego, não. Chego existe, mas é presente, né? Eu chego cedo todos os dias. Beleza. Eu já tinha chegado em casa. Então é um verbo que a gente tem que tomar cuidado com o particípio, porque a gente ouve por aí bastante errado, tá certo? Não é eu tinha chego. E a mesma coisa para o verbo trazer. A gente ouve muitas pessoas falando assim, eu já tinha trago aquilo que o professor pediu, né? Não é trago. Trago é outra coisa. Sim, eu já tinha trazido alguma coisa, né? Eu falei brincando aqui do trago, do verbo tragar, porém existe o verbo no verbo trazer também, só que é presente. Eu trago o meu material todos os dias. Beleza? Agora, como particípio, eu já tinha trazido o material. Tá certo? Deu para entender? Então, já que a gente tocou aqui no particípio, saiba que o particípio é uma das formas que a gente chama de formas nominais do verbo, que são três, tá certo? Uma delas é o particípio, a outra é o infinitivo e a outra é o gerúndio. É importante a gente saber que o nome disso daqui é formas nominais, de novo, porque os enunciados dos exercícios vão falar assim, olha, localize no texto uma forma nominal, parará, né?
Falou de forma nominal? Estamos falando dessas três aqui, tá certo? Infinitivo, gerúndio e particípio. Por que se chamam formas nominais? Porque elas não têm conjugação, elas são formas fixas, não tem presente, passado, futuro, elas são formas fixas. Então vamos pegar um exemplo aqui, verbo descobrir. Então como é que é o infinitivo do verbo descobrir? É descobrir. Descobrir é o verbo tal qual a gente procura no dicionário. O infinitivo é sempre o verbo como a gente procura no dicionário, tá certo? É o nome do verbo. Gerúndio desse verbo, descobrindo. É o tal do ing no final, né? Desculpa, pensei em inglês. É o NDO no final. E do particípio, esse que a gente estava falando, tomem cuidado com o verbo descobrir, porque não é descobrido, não é? Pedro Álvares Cabral não tinha descobrido o Brasil, tinha descoberto. E veja que esse é um verbo simples, ele não é um verbo abundante, ele só tem este particípio. Descobrido está só errado mesmo. Tranquilo? E por fim, então, os exercícios, como a gente vem fazendo toda semana. Nessa semana a gente vai inverter, tá? Então nessa semana a gente vai ter 2 exercícios do Forms, tá? Igualzinho a gente vinha fazendo. E para compensar, eu não vou colocar o exercício do poliedro, tá bom? Do Forms, lembra que vale nota, só que agora a gente está fazendo quinzenalmente, tá bom? Gente, um beijo, boa semana e até a aula interativa.